Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos de 22 a 32. Então, trouxeram-lhe um endemoniado, cego e mudo. E ele o curou, de modo que o mudo podia falar e ver. Toda a multidão ficou espantada e pôs-se a dizer: não será este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: ele não expulsa demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Conhecendo os seus pensamentos, Jesus lhes disse: todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruína, e nenhuma cidade ou casa dividida contra si mesma poderá subsistir. Ora, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então poderá subsistir o seu reinado? Se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos adeptos? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem forte e roubar os seus pertences, se primeiro não o amarrar? Só então poderá roubar a sua casa. Quem não está a meu favor está contra mim, e quem não ajunta comigo, dispersa. Por isso eu vos digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas, se disser contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesta era, nem na outra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito sério o que Jesus está dizendo aqui. Muito comprometedor para quem ou não é cristão, ou acredita, mas no momento de raiva, de ira, de decepção, lança palavras contra Deus e contra a ação de Deus e de sua igreja. Aqui, Jesus está dizendo assim, a nota de rodapé diz assim: o homem tem desculpas quando se engana a respeito da dignidade divina de Jesus, oculta sob suas aparências humildes de filho do homem. Mas não se dá o mesmo quando fecha os olhos e o coração às obras notáveis do Espírito, negando-as, rejeita a oferta suprema de Deus que ele faz e se exclui da salvação. Um pagão que não tem instrução nenhuma com o Evangelho e vai e fala besteira a respeito da igreja e de Jesus, ele não teve um encontro pessoal com Jesus. Ele ouve um monte de gente falar bem de Jesus, mas ele não conhece Jesus. E aí, ele fica com o que
são as suas próprias impressões ou o que ele comprou de alguém que falou mal de Jesus ou teve uma experiência negativa. Então ele fala as bobagens dele. Mas se alguém conhece Jesus ou tem um mínimo de identificação catequética, é um batizado, é alguém que conhece, essa pessoa, ela não pode blasfemar contra Deus. Ela não pode dizer que as ações boas de Deus, elas são ações enganadoras. Deus está enganando. Isso não é para o nosso bem, isso é para o mal. Isso é para ludibriar. É um meio justificando um fim. Dizer que Deus é capaz de fazer o mal. Tudo isso é uma blasfêmia. Ah, mas se falou contra Jesus. Sobretudo, a igreja, os padres, nos dizem que o fato de não acreditar em Jesus, diante do anúncio do evangelho, dizer, não, isso aí é besteira, eu não acredito, eu não quero saber, é um pecado contra o Espírito Santo, que revelou a sua igreja, Jesus veio, revelou o evangelho, todos os sinais e prodígios, tudo que foi contado, dito, falado, e a pessoa diz, não, pode ficar com essa bobeira de vocês aí. Essa pessoa, ela não pode ser salva. Ah, mas Deus é bom. Claro que Deus é bom. Só que ela não crê. E ela não quer saber de Deus. Deus não vai forçar ela a ser salva, gente. Da mesma forma, aquele que vai falando que as ações de Deus são ações ruins. Que Deus permitiu isso de propósito para castigar alguém, enfim. Quem somos nós para definir essa ação de Deus, de castigo ou não? Jesus uma vez disse, né, que chegaram para ele falando, olha, caiu a torre de Siloé sobre 8 lá, matou todo mundo. Olha, Pilatos mandou matar uns homens lá e misturou o sangue dele com o sangue dos sacrifícios dedicados aos ídolos. Olha que desgraça. Aí Jesus falou, vocês pensam que aqueles eram mais pecadores do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Ou seja, foi porque o pecado deles e eles foram castigados de alguma forma por Deus por causa disso, né? Não digo que não. Jesus falou, não. Mas se vocês não se converterem, vocês podem perecer do mesmo jeito. Vocês vão perecer da mesma forma. Ou seja, é necessário que a gente se converta e ame a Deus e creia e tenha nas mãos de Deus a nossa vida. E não ficar olhando fatos e acontecimentos e dizendo que foi Deus que permitiu fazer isso, porque eles mereceram, porque pecaram, porque isso e porque aquilo, atribuindo essas obras a Deus. Não. Nós temos que atribuir a Deus o bem e os livramentos de Deus, ainda que em momentos difíceis, como momentos de guerra, em que um povo é atacado por outro e o povo que clama a Deus é liberto. Aí sim, como aconteceu com o Egito e outros países que foram contra o povo de Deus, mesmo através de um conflito, de uma guerra e de sinais e prodígios, Deus libertou o seu povo, o povo que o ama e o povo que ele escolheu neste mundo para implantar ali o seu reino. Então é necessário que a gente cuide com o que diz a respeito das coisas de Deus e de Deus. Blasfemar contra o ungido de Deus é blasfemar contra Deus. Você talvez tenha uma dificuldade aí com o padre, né? Com o seu bispo. E você vai e fala um monte de coisas contra ele. É pecado contra o Espírito Santo? Dependendo do que você disser, pode ser. Porque, por mais que esse homem tenha pecado, coisa que eu e você também temos, ele é ungido por Deus.
E quem vai julgá-lo é quem tem autoridade para isso na igreja, constituída na igreja, e não somos nós. Então, dependendo do que a gente diga a respeito de um ungido de Deus, um sacerdote, um bispo, falando mal, esse bispo é isso, esse padre é aquilo, e não sei o quê, porque ele fez, mesmo que tenha feito. Veja como Davi tratou Saul quando teve a oportunidade de matá-lo. Saul dormia. A lança e a espada de Saul estavam nas mãos, ao alcance. Ninguém ia ver, era só cravar no peito. Até o general de Davi falou: aproveita, olha, Deus colocou ele nas nossas mãos. O que Davi falou? Não, eu não vou levantar a minha espada contra um ungido de Deus. E Saul estava no pecado. Se a gente quer ficar livre de pecar contra o Espírito Santo, nenhuma palavra de blasfêmia contra Deus. Nada. Nem contra Deus, nem contra a igreja. Nenhuma palavra de blasfêmia contra qualquer ungido de Deus. Qualquer homem ou mulher a ele consagrados de alguma forma específica. Nenhuma palavra contra. Para a gente não pecar contra o Espírito Santo. E diante das dificuldades, das tribulações na nossa vida, nenhuma palavra contra Deus e contra a nossa própria vida, nossa própria existência, por causa de qualquer sofrimento que seja. Nós estaremos imunes ao pecado contra o Espírito Santo. Sempre louvando, bendizendo, adorando a Deus, colocando nosso coração humilde diante dele. E aí, caminharemos sem medo. Outro ensinamento que Jesus tem aqui muito importante, que é o que a gente mais vê, né, é a respeito da divisão. Qualquer coisa dividida entre si, ela não consegue caminhar, não vai para frente. A casa dividida, o lugar dividido, ele não caminha. E Jesus está ensinando que nem o mal se divide, senão ele não conseguiria caminhar. Então, os demônios, eles trabalham juntos. Isso não significa que eles se amem. Assim como um exército terrorista, ou um grupo de milícia, ou um grupo de bandidos, de criminosos, trabalham juntos. Isso não quer dizer que eles se amem, mas eles trabalham juntos, unidos, em função de um bem comum para eles. Um time adversário, às vezes, entre os jogadores do time, eles não estão tão bem assim, mas na hora de trabalhar, eles trabalham juntos. É claro que mesmo assim a casa pode estar dividida. Mas para dizer que, se nós queremos ter sucesso, se nós queremos ter avanço na nossa vida, em casa, na nossa família, nós não podemos estar divididos. Que se estivermos divididos, a gente vai desmoronar. Então as brigas, as confusões, né? Isso não quer dizer divisão, gente. Não é discordância de pensamento, de ideias. Isso é normal. Divisão é a pessoa não fazer as coisas apesar disso tudo. Não, eu discordo de você, então não vou te ajudar não. Se vira você, dá seu jeito, né? Isso é divisão. Uma pessoa até atrapalha a outra, ela está contra a outra. Não. Nós temos que trabalhar juntos, embora tenhamos ideias, pensamentos diferentes, desejos diferentes. Trabalhamos juntos e assim temos vitória, temos sucesso, temos sobrevivência. Então, você imagina que o reino dos céus, ele não pode estar dividido. Sua casa, sua paróquia, a igreja. Se há divisão, ela precisa ser sanada através da reconciliação, do perdão, da compaixão, para que volte a crescer e ser forte e firme contra Satanás, que quer nos dividir.
Satanás não é dividido entre si, mas ele quer nos dividir porque sabe que ali está a derrota e a nossa desgraça. Nós não queremos ser derrotados nem ser desgraçados. Nós queremos ser vitoriosos. Por quê? Porque o reino de Deus chegou a vós. Isso se nós cremos. Aqui, Jesus está dizendo, né? Para aqueles homens que não acreditavam nele. Diziam que era por meio de Beelzebu que Jesus expulsava os demônios. Jesus falou, não, fariseus, vocês estão errados. Se eu expulso Beelzebu, versículo 27, os demônios por meio de Beelzebu, e por quem vos expulsam os vossos adeptos? Ou seja, se eu faço isso por Beelzebu, os seus também. Mas aí, se você crê, né? Por isso, se você crê que é pelo Espírito Santo, Espírito de Deus, que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou para vós. Se converta, é isso que Jesus está dizendo. Creia que a minha ação é a ação que vem de Deus. E aí, o reino de Deus chegou para vós. Ele está para você. Você alcançou, ele está ao seu alcance. Vamos anotar o nosso diário? Tem a promessa de Deus no versículo 27, importante, e 27 inteiro. Se eu expulso por meio de Beelzebu, então seus adeptos expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Em Princípios Eternos, versículos de 25 a 32. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje, como colocar isso em prática na sua vida. É novo aqui no canal? Convido a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o like também, porque o seu like evangeliza. Juntos, vamos fazer a Bíblia inteira? Com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. Esse método, dessa forma, anotando, sublinhando. Aqui na descrição do vídeo tem passo a passo, tem um link de playlist para que você possa assistir, entender como que nós fazemos e começar conosco lá da primeira carta de São João. Deixe seu comentário também, que o seu comentário nos ajuda muito a crescer. Que Deus abençoe. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.